Fala pessoal, tudo bem com vocês, meu time? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio da série Fala Comigo e Aprende Comigo. O episódio de hoje vou falar um pouquinho sobre Joy de Napoli, que é uma estratégia, um setup que a gente usa no contexto do mercado de reversão de tendência. Então eu gosto muito de, antes de explicar uma estratégia, antes de explicar um setup, reforçar em qual cenário a gente aplica o setup, qual é o contexto. Então, o contexto é, o mercado caminha em uma direção e ele vai mudar de direção. É uma reversão de tendência. Então, para que a gente possa exercer a estratégia de Joy de Napoli e o setup de Joy de Napoli, previamente tem que existir o quê? Isso, uma tendência. Sem tendência, não tem como. Ou seja, o Joy de Napoli não é para o mercado lateral. Ele é para um mercado com qual existir uma tendência e vai pintar uma reversão, para que ele mude de direção. É isso, esse é o contexto do mercado. O Joy de Napoli nada mais é do que um pivô, seja ele de alta ou de baixa, usando uma média super curta, super rapidinha, para que a gente possa pegar o movimento do pivô de maneira antecipada. Então, antes de eu explicar o conceito com a média, eu vou explicar o que é pivô. Pivô de alta e pivô de baixa. Nesse caso, aqui na tela, é um pivôzinho de alta. Pivô de alta que está na minha tela. Por quê, Vitão? Como assim? O mercado vinha numa tendência, que eu sinalizo por essa linha vermelha, uma tendência de queda. Opa! Achou um fundo. Achou um fundo aqui. Achou um fundo aqui. Achou um outro topo aqui. E achou um fundo aqui. Opa! Fundo acima de fundo, a gente liga a sinalização para uma possibilidade de pivô, para uma possibilidade de reversão. Esse fundo, esse topo aqui, me perdoe, quando ele é rompido, é acionado o pivô de alta. E aí o mercado muda de direção. Tudo bem? É muito importante aqui, pessoal, que nesse fundo você encontre um suporte forte. Um suporte forte, que foi testado várias vezes previamente no mercado. Tira o zoom, minha galera. Tira o zoom. Perceba que é um suporte. Cara, o mercado testou, não perdeu, repicou. O mercado testou ali, repicou. Vem para teste de novo ali. Pode repicar. Indicadores que ajudam a gente monitorar esses pontos de pivô. O pivô point, próprio ajuste diário dos ativos e além da variação do ativo também pode se tornar ali um ponto, cara, de suporte importante. Mas antes de ficar bitolado nesses indicadores que ajudam a identificação de suporte, eu gostaria que vocês conseguissem identificar o suporte. Como isso? Tira o zoom. Vê que o mercado respeita aquela região, tá bom? Então, aqui, ó, para que o seja mesmo um ponto de reversão, isso aqui é um suporte, pessoal. Vou até colocar suporte forte, tá? Um suporte forte, tudo bem? Aqui embaixo, aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, suporte forte. Então, depois de um movimento de queda, ele deixa fundo, deixa topo, deixa fundo. No setup do Joy, sabe o que acontece? Ao deixar esse fundo, ele fecha abaixo da média de 3. Quando ele deixa esse topo, ele fecha acima da média de 3. Quando ele deixa esse fundo, ele fecha abaixo novamente da média de 3 com deslocamento 3. Quando ele começa a subir, o primeiro candle que fechar acima da média de 3, liga o nosso alerta. Que aqui a gente vai pegar o movimento antecipado do pivô. Às vezes a gente não, às vezes não. A ideia do Joy é justamente pegar antes desse rompimento, né? Porque ele começa a subir, fechou acima da média de 3, o candle que fechar acima da média de 3, o candle subsequente renovar a máxima dele, já pode comprar, entrar na operação. Stop abaixo do fundo, abaixo desse fundo, desse pivô, objetivo 161, fundo, topo, o fundo daqui do mercado ao topo do pivô, 161,8% de Fibonacci, tá bom? Esse é um Joy, um pivô de alta, um Joy de alta, no caso. É só Joy de alta que a gente tem? Não, tem o Joy de baixa também, o pivô de baixa também. Mesma coisa, só que ao contrário. Então, é só virar a tela de cabeça para baixo.
Mais ou menos isso. Vamos que vamos, dar aqui, dale. Rapidex. Vamos. Isso aqui, ó. Depois de uma pernada de alta do ativo. Vou inverter tudo aqui, ó. Vou inverter tudo aqui. Vou usar literalmente todos os meus desenhos aqui. Ele encontra uma resistência forte. Encontra uma resistência forte. Resistência forte. E aí, o que rola, meu time? Vem uma correção. Vem uma correção. Deixando fundo. Vem uma correção. Então, aqui a gente tem um topo. E aqui a gente tem um fundo. Depois ele corrige de novo. E ao fazer essa correção, o alerta vai ser ligado. Por quê? Porque vai fazer topo abaixo de topo. Ou seja, literalmente, o contrário do pivô de baixo. A mesma coisa, só que é o contrário. O pivô de alto. Aqui um pivô de baixo. Deixa topo. Opa, topo abaixo de topo. Liga o nosso alerta para a possibilidade desse rompimento desse fundo e o pivô, a mudança de direção, ser acionado. Então, literalmente, a mesma coisa, só que ao contrário, tá vendo? Então, aqui um pivô de baixo, topo abaixo de topo. O que rola aqui, meu time? Tem uma média de 3 no meio aqui, passando por ele. Fechou acima da média de 3, ok. Fechou abaixo da média de 3, ok. Fechou acima da média de 3, deixando topo abaixo de topo. O primeiro candle que fechar abaixo da média de 3 e o subsequente que levar a mínima desse candle que fechar abaixo da média de 3 é para bater. E aí vai buscar um alvo de 161,8% de Fibonacci, topo, fundo. Busca 161,8% de Fibonacci e o stop aqui. Tudo bem? É muito importante, meu time, muito importante fazer a mensuração da relação risco-retorno. O teu alvo está de quanto? O teu stop está de quanto? Opa, a relação risco-retorno está agradável. Decidiu aqui não está agradável, não vou entrar. Tá bom? Muito simples o setup. Vamos para a prática para eu ensinar esse. Pô, fechou abaixo, fechou acima, fechou abaixo, fechou acima, tá aqui. Qual o tempo gráfico que é para utilizar? Normalmente, a gente utiliza nos 5 minutos. Normalmente. Mas aqui eu vou trazer até um exemplo diferente. Um exemplo de Joy no 15. Um exemplo de Joy no 15. Porque o índice ele vem numa tendência forte de queda. Vem numa tendência forte aqui de queda. Ah, Joy de Nápoles, vou botar aqui. Pô, tendência, pernada forte. E até melhora lá. Nossa, vem uma tendência forte. Então aqui ele deixa fundo, minha galera. Deixou fundo. Fechou. Candles aqui fecharam abaixo da média de 3. Aí ele faz uma primeira pernada de alta. Esses candles fecham acima da média de 3. Beleza, até então, normal. Né? Pode continuar na tendência de baixa. Porém, contudo, todavia, entretanto, ele deixa fundo. Quando ele fecha novamente abaixo da média de 3, deixa fundo acima de fundo, sinalizando. Pode vir a reversão. Pode o índice estar caminhando nesse ponto e mudar para cá. Pode o índice estar numa baixa e caminhar para alta. O fundo acima de fundo liga o nosso alerta. Perceba que o candle número 5 é o rompimento do pivô era onde? Efetivamente, aqui, ó. Mas a ideia do Joy de Nápoles, sabe qual que é? Entrar de maneira antecipada. Porque entrando de maneira antecipada, você pega um stop menor e um alvo maior. Então, essa é a ideia do Joy. Por isso, já uma média de 3. Lembrando que essa média aqui ela é de 3, exponencial com deslocamento 3. Então, essa é a ideia, usar uma média curta, rápida, para que a gente pegue o movimento antecipado. Então, fundo, topo, fundo. Fechou abaixo da de 3, fechou acima da de 3, fechou abaixo da de 3. Quando o próximo fechar acima da de 3, o nosso alerta está ligadíssimo para boletar. O candle número 5 fecha acima da média de 3 no rompimento, né, do 6, da máxima do 5, a gente entra. O stop da operação ficaria aqui, abaixo dessas mínimas. Abaixo dessas mínimas. E o objetivo, minha galera, 161,8% de Fibonacci.
Então, daqui para cá, nada mais do que 1.000 pontos, 1.173 pontos. O stop era de 500, relação 2-1, perfeito, maravilhoso, lindo de maravilhoso. Beleza, meu time? É muito importante que no pivô de alta seja identificado isso aqui como um suporte forte. Tira o zoom do mercado e vê que realmente é um suporte forte. No caso de um pivô de baixa resistência, ser uma resistência forte. O que é, mais uma vez, o que é ser uma resistência forte? Bateu na resistência, quica, repica para baixo. Bateu na resistência, repica para baixo. Bateu no suporte, quica para cima, tá? Por várias vezes o mercado testa a região e não perde. Ou testa a região e não rompe. Tudo bem? Espero ter ficado claro. Se gostou do conteúdo, double tap na tela, coração para o capitão. Se também gostou, comenta aqui embaixo que eu quero ver. Se tem alguma dúvida, pergunte aqui embaixo que eu vou responder um a um dos comentários. Não se esqueça de enviar esse vídeo, esse post para algum amigo que queira desenvolver, né, um pouquinho mais da análise técnica e conhecer também o nosso perfil para que o perfil possa crescer. Tá bom, meu time? E o Torobolt? Segue como por aqui, o Torobolt segue sorrindo e sorrindo muito. Remando e remando forte, gritando e gritando alto e avante. Faz daí, faz nos comentários aqui embaixo, mãozinha, coração, foguete. Tamo junto, até o próximo episódio. Um beijo em vocês, tamo junto, é nóis!